Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar na conversa que Jesus teve com Pôncio Pilatos, que, segundo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez a grande confissão. Qual foi a grande confissão de Jesus? Que o reino dele ainda não havia chegado. Por que estou falando isso, queridos? Nós temos que alcançar o equilíbrio acerca do entendimento do reino de Deus. Porque, infelizmente, em boa parte das igrejas, ensina que o reino já chegou. Que pronto, o reino já está estabelecido, já estamos reinando em vida, já está tudo consumado na cruz. Já está completa a obra para o nosso tempo, já podemos desfrutar de todos os benefícios. É claro que isso é mentira, é uma falácia, é falta de entendimento. É claro que Deus não leva em conta esse tempo de ignorância, mas Deus está restaurando a sua palavra aos poucos, queridos. E é maravilhoso compreender os mistérios do reino de Deus. Eu estou lembrando aqui, obrigado Jesus, de Hebreus. O teor da carta aos Hebreus é o dia da expiação. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque quando o escritor aos Hebreus fala acerca do altar de ouro, de incenso, que está dentro do Santo dos Santos, isso só acontecia uma única vez no ano, exatamente no dia da expiação. É que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos e ali fazia expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo daquele ano, representando, aquela é uma representação de Jesus, e depois ele saía do Santo dos Santos com os pecados do povo totalmente expiados. E aquele sumo sacerdote, ele conduzia o povo para a última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos, que profeticamente fala acerca do milênio. Então, para que nós entremos no milênio, primeiro, o Senhor Jesus ele tem que sair do Santo dos Santos, que é o céu onde ele está, à destra do Pai, com os nossos pecados definitivamente expiados. Tanto que no início da carta, no capítulo 2, o escritor dos Hebreus fala que o teor da carta é do mundo futuro. Ele fala, do mundo futuro do qual estamos falando. Então, queridos, nós precisamos compreender que quando Jesus falou que está consumado na cruz, ele não falou que está consumado para nós, está consumado para ele. Ele cumpriu todos os requisitos. Ele foi o sacrifício perfeito e que ele fez a sua parte. Acabou. Está consumado. Eu venci. Consegue compreender a diferença? Jesus consumou. Mas, lembra que o escritor aos Hebreus fala: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos teus pés. E ele fala: ainda não vemos, nós não vemos que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo definitivamente. Por quê? Porque ainda não chegou o dia da expiação e nem o milênio. Então o reino de Deus, queridos, ele está dentro de nós. Jesus falou isso. Ele não está ali nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. E Jesus, ele era o próprio reino aqui na terra. Só que, quando ele estava conversando com Pilatos, o que Jesus falou? O meu reino, Pilatos, ainda não é daqui. Que se fosse, eu convocaria os meus discípulos para poderem fazer uma insurreição, para poder batalhar. Jesus, quando estava sendo preso, o que ele fala em João? Se eu quisesse, eu pediria que meu pai enviar uma legião de anjos para me guardar. Jesus, ele entregou espontaneamente a sua vida. Ninguém poderia detê-lo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca tinha pecado. Então ele se fez pecado por nós. Aí sim, ele entregou sua vida por nós. E aí ele morreu. Mas no terceiro dia, 3 dias depois, ele ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados.
e ressuscitou para a nossa justificação. A festa das primícias é a festa da nossa justificação. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estaremos nos nossos pecados. Então a morte de Jesus na cruz foi o start das 7 festas fixas do Senhor. Ali ele morreu, cumpriu a sua missão, e aí automaticamente, inevitavelmente, todas as demais festas vão se cumprir, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso que quando nós ceamos, queridos, nós lembramos da morte do Senhor, porque foi através da morte de Cristo na cruz que ele venceu principados e potestades. Ali ele consumou. E nós celebramos não somente a festa da sua morte, mas principalmente a festa da sua ressurreição. Amém, queridos? E nós temos a promessa da vida eterna. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5, ele fala que nós hoje ainda estamos ausentes do Senhor. Em que sentido que ele falou isso? Em espírito? Não. Em espírito nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos concedeu através do véu, isto é, da sua carne. Então, nós temos livre acesso espiritualmente, mas o apóstolo Paulo ele fala que nós estamos longe ainda do Senhor. Em que sentido? No sentido de glorificação. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que havemos de ser. Porém, quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E todos que têm em Cristo esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é, com os corpos glorificados, queridos, para reinar com Cristo no milênio. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós como primícias. Nós, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Aqueles que experimentaram dos poderes do mundo vindouro e voltar as costas, é impossível reconduzi-lo para arrependimento. Então, nós podemos sim experimentar dos poderes do mundo vindouro. Quando, por exemplo, um morto ressuscita, nós estamos manifestando ali o poder do mundo vindouro, que vai ser quando Cristo vai ressuscitar. O Espírito vivificante vai ressuscitar a todos que morreram. E bem-aventurados e santos os que fizerem parte da primeira ressurreição. Mas todo ser humano que morrer vai ressuscitar. É um poder do mundo vindouro, queridos. Uma cura para o nosso corpo. Quando nós experimentamos uma dádiva de uma cura para o nosso corpo, e eu sou prova viva de uma cura no meu corpo, eu estava até comentando com meu filho ontem, eu tinha uma crise absurda de dor de estômago quando eu era adolescente, quando tinha a idade dele. Remédio não adiantava, médico não adiantava. Foi quando o irmão, eu fazia parte da igreja na época, ele me levou para a casa dele, orou por mim. E dali em diante eu nunca mais senti uma dorzinha sequer de estômago. Eu experimentei o poder do mundo vindouro. Por quê, queridos? Porque no mundo vindouro, todas as doenças de fato serão erradicadas na nossa vida. Nós teremos saúde perfeita e imortalidade no nosso corpo. Então nós podemos experimentar poderes do mundo vindouro, queridos. Mas ainda não é a plenitude. Conseguem compreender? Quando eu peco, eu tenho um advogado junto ao Pai. Confesso meu pecado, me arrependo. Ele é fiel e justo para perdoar meus pecados. Mas ainda não fui totalmente liberto do pecado, porque ainda peco. Um grande sinal de que eu peco é que eu morro. Nós somos mortais. Então, no dia da volta de Jesus, ele vai, de fato, expiar definitivamente o nosso pecado. E aí sim, nós experimentaremos da plenitude dessa graça maravilhosa. Então, o reino de Deus é a mesma coisa, está dentro de nós. Nós podemos experimentar das primícias desse reino. Por isso que o Espírito que habita em nós é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança que ainda vai acontecer, a plenitude. Então o reino de Deus, de fato, ele ainda não se manifestou. Jesus falou para Pilatos: olha só, Pilatos, você diz que eu sou rei, e de fato eu sou rei. Aí Pilatos devia estar pensando: pô, esse cara é doido, todo arrebentado aqui, vai para a cruz, vai morrer. Como é que ele é rei?
Rei de Israel? Rei dos judeus? Como é que pode ser rei? Aí Jesus respondeu para Pilatos: o meu reino, Pilatos, ainda não é daqui. Eu primeiro preciso passar pelo processo da cruz. Por causa da alegria que está proposta, o reino de Deus que virá, Jesus suportou a cruz. Então toda vez que nós lermos o reino de Deus na Bíblia, queridos, entenda que hoje nós temos as primícias desse reino, mas a plenitude virá na ocasião da volta de Jesus. E será um reino de 1000 anos nesta terra, um reino de justiça, paz e alegria. Hoje nós experimentamos as primícias desse reino, através do Espírito Santo que habita em nós. Mas nós experimentaremos da plenitude se perseverarmos até o fim, na ocasião da volta de Jesus, em que seremos reis e sacerdotes nesta terra que pertence ao Senhor Jesus e ao Pai. Essa terra não é de Satanás. Essa terra nunca será destruída. Pelo contrário, essa terra ela será restaurada. E depois do milênio, o Pai vai descer, o céu vai descer, vai se difundir com esta terra. E aí Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, e Deus o Pai será tudo em todos, Pai, Filho, Igreja e nações, para todo sempre, nesta terra, um único ambiente, céu e terra. Então, queridos, essa é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Hoje nós temos a vida de Deus dentro de nós, que é a vida eterna. Mas, o que João fala? Aqueles que não amam seu irmão não têm a vida eterna permanente em si. Então hoje a vida não é permanente, ela é eterna, porque Deus é eterno, o Espírito do Eterno habita em nós, mediante seu Filho. Mas ainda não temos a vida eterna permanente, temos que perseverar até o fim. Então, queridos, o intuito desse vídeo é mostrar para os irmãos o equilíbrio, que nós temos as primícias do Espírito, mas a plenitude ainda não chegou. Então o reino de Deus ainda não chegou na sua plenitude. O reino de Deus virá na sua plenitude. Quando? Na ocasião da volta de Jesus. Por isso, queridos, que o ensino da teologia da prosperidade, teologia do coach, evangelho da hipergraça e outros tipos de doutrina que não foca na eternidade, está invertendo o processo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as necessidades básicas nos serão acrescentadas: comer, beber e vestir. Bom, queridos, nós devemos focar nesse reino que virá. Nós devemos nos alegrar nessa bendita esperança. Pedro falou: vocês exultam com alegria, com gozo inefável, aguardando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Nós precisamos, queridos, almejar esse reino por causa da recompensa que virá. Nós devemos aprender a suportar como Jesus suportou. Por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. E por causa da alegria que está proposta, nós devemos também tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Amém, queridos? O foco da nossa vida é a eternidade, é o reino que virá. Por causa dessa alegria proposta, muitos mártires deram suas vidas, porque não consideram suas vidas como preciosas. Abriram mão das suas vidas nesta terra para poder experimentar, na ocasião da volta de Jesus, da verdadeira recompensa. Então devemos mudar o nosso foco. É claro que nós não vamos abrir mão das coisas que têm que ser feitas nesta terra. Não vamos abrir mão dos suprimentos, das necessidades do Senhor, das estratégias, das inspirações que Ele nos dá, de acordo com a área da nossa atuação, neste mundo aqui mesmo, nos nossos trabalhos, nossas escolas, quem estuda, né? Na vizinhança, na família. Nós temos também que alcançar esse equilíbrio, mas o foco da nossa vida, queridos, é o reino que virá. Portanto, o reino ainda não chegou na sua plenitude. Mas quando ele chegar, Jesus Cristo virá como um rei que vai fazer justiça. Vai ser o dia da nossa redenção e o dia da vingança contra todos os seus inimigos. O mesmo Senhor Jesus, que é amor,
que nos ama a ponto de entregar a sua vida. É o mesmo Deus vingador, castigador, que vai matar muitos na batalha do Armagedon e vai condenar todos aqueles para o lago de fogo, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, mas vai recompensar todos aqueles que foram fiéis até a morte, que o temeram e guardaram os seus mandamentos. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra no nome de Jesus.